Ô, falem feras! Um abençoado domingo pela frente, hein? Pra você ligado e conectado aqui no Fala Fera, né, galera? Isso mesmo, tô chegando aqui, ó, domingão, sem moleza, ligado e conectado com Goiás, no Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldina no YouTube. E ontem, esse grande jogo, hein, pessoal? No estádio Ailê Pinheiro, o Goiás com gols do Moraes, do Messias, venceu o Operário placar de 2-1 e dessa forma o Goiás assumiu a liderança isolada de forma absoluta da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, que bela atuação do Moraes, hein? Moraes marcou gol, Messias marcou gol, outra bela atuação do Juninho. Juninho ontem jogou muita bola, Rafael Gava entrou muito bem no time no segundo tempo, né? O próprio argentino Martim Benítez procurando o jogo, né, tentando marcar o seu gol. Eu gostei da entrada do Martim Benítez. Enfim, o importante é que o Goiás venceu esse bom time do Operário, hein? Que vem reagindo na Série B com o técnico Alex de Souza. Realmente ontem uma vitória muito importante do Goiás. O Verdão agora tem 41 pontos, hein, galera? 41 pontos e voltará a atuar no próximo sábado. É jogo no Nésio Brasileiro Alvarenga, duelo contra o rival Vila Nova pela sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás que voltará a atuar em casa na Serrinha. No outro sábado, ele irá receber a equipe do América Mineiro. E aí, aqui no Fala Fera, deixa eu trazer uma resposta, ou duas respostas, né, do técnico Wagner Mancini após o jogo de ontem, a vitória do Verdão 2-1 para cima do Operário nesse grande jogo do estádio Ailê Pinheiro. E aí, após o Mancini, eu voltarei com outras do Verdão. Vou começar aqui com a pergunta da Laura, e acho que até uma que a gente queria ouvir também. O senhor está há mais de 40 jogos, né, comandando essa equipe, se eu não me engano é 43. Queria que o senhor fizesse um balanço, né, até aqui da sua relação, acho que com esse elenco de agora e também com o clube. Boa noite a todos. Bom, eu estou extremamente satisfeito com os números, né? É uma satisfação estar aqui já com esse número de jogos, com mais vitórias do que derrotas. Isso é muito importante na carreira da gente e também é muito importante para o clube. Acho que a gente tem que valorizar alguns pontos importantes, né? Um clube que oferece uma estrutura maravilhosa de trabalho, né? Com pessoas capazes. Eu sempre digo que estrutura não são paredes, são pessoas. E felizmente a gente tem uma equipe de trabalho muito boa, né? E isso faz com que a gente, de certa forma, consiga aproveitar melhor o dia a dia, né? O atleta, de uma maneira geral, ele precisa do antes e depois do treinamento, até para recuperação, para alimentação, enfim. Então, hoje a gente tem tudo. Eu me sinto muito, muito satisfeito, volto a dizer, por isso, pela estrutura que nós temos e também, mais especificamente do jogo hoje. Foi um jogo muito difícil, a nossa equipe não esteve bem em boa parte do jogo, mas acabou sabendo duelar, sabendo competir, buscou uma vitória importantíssima para a gente, pontos fundamentais para a nossa escalada aí. Eu espero que seja a tônica também desses jogos seguintes. O Kleiner está fazendo uma pergunta com relação à entrada do Lucas Ribeiro, que o senhor colocou 3 zagueiros ali mais para o final do jogo. Se o senhor pretende utilizar esse esquema aí em outros jogos? Na verdade, o Lucas ele não entrou como terceiro zagueiro, ele entrou como volante, e a recomendação que foi feita a ele era exatamente essa, para que ele atuasse à frente da zaga e quando a gente tivesse que baixar a linha, ele entrasse para ser o 5º homem aí como um terceiro zagueiro. Mas no jogo que ele atuasse como volante, ele já fez essa função comigo no Ceará, e é um atleta que pode ser utilizado também nessa função. Essa escalação hoje chegou a ser treinada, te pegou de surpresa a condição do Pedrinho,
É o porquê que eu pergunto pela escalação. Porque a forma que você escalou o time, a liberdade que você deu para o Moraes, né? O Moraes foi eleito hoje, pelo menos na Band News, a fera do jogo. E aí é o dedo do técnico, né? Com certeza, a visão sua. Enfim, ela foi treinada, não foi treinada. Para você foi uma surpresa tudo que aconteceu com relação à escalação ou não? Vamos lá. Na verdade, o Pedrinho sentiu ontem e a gente não teve tempo de fazer nenhum dia da semana essa formação. O que aconteceu? Nós havíamos já olhado o time do Operário jogar e a gente via que ele jogava com losango no meio. E quando você enfrenta um adversário que tem 4 jogadores no meio campo, dessa forma com 2 atacantes só, você não pode ter na tua linha de 4, 2 jogadores sobrando, senão você sobrecarrega o meio campo, que foi o que aconteceu no primeiro tempo. A gente não conseguia com o Marcão, com o Juninho e com o Wellington Rato, fazer a marcação em cima de 4 jogadores. E no treinamento que eu fiz essa marcação, eu estava com o Pedrinho no time. O Lepo era o jogador para subir um pouquinho mais, sair da linha e subir a marcação no meio campo. Então nós tivemos muita dificuldade, porque o Caito teve que ser escalado no vestiário, hoje. E ele não tinha feito esse treinamento, ele estava no outro time. Então por isso a gente teve um pouco de dificuldade no jogo, isso acabou nos custando um empate no primeiro tempo, porque por diversas vezes, a partir do momento ali de 25, 26 minutos ainda do primeiro tempo, a gente teve muita dificuldade com o volume de jogo do Operário, e eu entendo que foi por causa dessa marcação. O Jajá não conseguiu encaixar sua marcação, e o Caito não sabia se esperava o lateral esquerdo, o Jefferson, subir, ou se ele fechava junto com o atacante. E isso acabou gerando oportunidades de gol, e numa delas o Operário acabou empatando, o que não aconteceu no segundo tempo. A gente alertou para isso, fizemos a armação no vestiário, no intervalo, só que quando a gente volta para o segundo tempo, o Alex tinha feito uma substituição, ele tinha tirado o volante, e automaticamente ele acabou, entre aspas, arrumando a nossa marcação, porque aí eu avisei o Jajá que não havia necessidade de fechar, nem o Caito de sair da linha. E aí acho que no segundo tempo nós fizemos um jogo mais maduro, mais inteligente, um jogo de Série B, fizemos o segundo gol, vencemos uma partida muito importante, e sabendo que ao longo da Série B a gente vai enfrentar adversários que vão nos impor uma certa dificuldade, às vezes no plano tático, às vezes pela individualidade dos jogadores. O Bosquila é um jogador que hoje acabou sendo o ponto diferencial da equipe do Operário. Em alguns momentos a gente teve que marcá-lo individual, exatamente para... Muito bem, aí a presença do técnico Wagner Mancini do Goiás, né? Após a vitória maravilhosa do Goiás 2-1 para cima do Operário, o Mancini falou aqui, com as Feras Esporte, com a Band News, com a Rádio Bandeirantes, né? Com a Rádio CBN na coletiva do Verdão, e claro, com o pessoal da TV Goiás também, que perguntou na coletiva ontem realizada com o técnico Wagner Mancini. Pessoal, hoje domingão é folga geral no Goiás, tá? Amanhã à tarde começa a preparação do Goiás visando esse jogo de sábado contra o Vila Nova, tá certo? E aí, ontem o Juninho recebeu o 3º cartão amarelo, ele vai cumprir suspensão automática. Que desfalque, hein, galera? Que desfalque. Juninho está fora do jogo de sábado no Oba contra o rival Vila Nova. Sobre o Pedrinho, pelo que eu senti ontem, conversando com o Mancini em off, após a coletiva, existe aí uma chance dele ficar à disposição do jogo contra o Vila, tá? Existe essa expectativa. Vamos aguardar essa semana com relação à recuperação do Pedrinho, visando, né, o próximo jogo do Verdão na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo, galera? Hoje, domingão, mas sem moleza para o André Rodrigues, né? Ainda hoje eu voltarei com muito mais Goiás, com muito mais Verdão, nesse domingão sem moleza para o André Rodrigues e para a minha sobrinha, a Ágata, claro, aqui no Fala Fera, o canal da família Esmeraldina no YouTube, né? Verdão líder absoluto da Série B do Brasileiro de forma isolada. É um show do Goiás,
é um show do Verdão, tá certo? Um abençoado domingo para você e para a família, uma abençoada semana pela frente para todos nós, né? Então, abração, fera, e até mais tarde com outras do Goiás aqui no Fala Fera.